Muito bem, amigos, aqui estamos nós então para darmos continuidade à nossa matéria de Direito Penal. Teoria geral do delito. Terceiro elemento do crime, culpabilidade, segunda fase, onde nós falamos dos elementos e suas excludentes. Nós estamos falando do elemento exigibilidade de conduta diversa. E dentro dele nós estamos trabalhando agora a sua excludente, a dirimente inexigibilidade de conduta diversa. As causas supralegais já foram. Nós estamos nas manifestações legais da exigibilidade de conduta diversa. A coação moral irresistível já foi trabalhada. Esse assunto já foi resolvido. Nós estamos agora na obediência hierárquica. Esse é o nosso assunto de agora. Já foi o dispositivo legal, nós já trabalhamos também o conceito e também trabalhamos os fundamentos. Agora, amigos, chegou um momento derradeiro, né? Essa aula é uma aula especial, porque é a aula que a gente vai fazer o fechamento não só da obediência hierárquica, não só da exigibilidade de conduta diversa, não só da culpabilidade, mas também nós vamos fechar um dos pontos mais importantes do estudo do direito penal, que é a teoria geral do delito. Ao final desse ponto, ao final dessa aula, se vocês estudarem com toda a base, com todo o carinho e com todo o afinco o que a gente viu nesse tempo, duvido que venha qualquer questão em prova que os senhores possam errar. Pouco provável. E para fechar o tema, então, faltam dois itens. Faltam os requisitos e os efeitos. Vamos lá, então. Letra D. Requisitos da obediência hierárquica. Requisitos. Aqui, amigos, os requisitos, ao todo, são 5. São 5, tá? Eu não vou numerá-los, eu vou marcá-los com um asterisco, até porque não existe grau aqui de hierarquia entre eles. Primeiro, ordem não manifestamente ilegal. Coincidentemente, é o que eu sublinhei e é o que ficou da aula passada, não é? Ordem não manifestamente ilegal. Isso quer dizer o quê, pessoal? Esse não manifestamente aqui é uma aparente legalidade. Aqui está. Certo? Aparente legalidade. Passa a impressão que a ordem é legal, mas ela não é. Vamos pegar um exemplo? Olhem só. Vamos supor que o superior hierárquico chama o funcionário, o subordinado, e diz assim para ele: olha, Junqueira, hoje é teu primeiro dia, seja muito bem-vindo. Eu sou o teu superior imediato e eu já vou te dar uma incumbência. E essa incumbência tu tem que praticar todos os dias. Vamos fazer o seguinte: todos os dias, às 5 horas da tarde, tu vais até o financeiro, retira o valor que está lá e me entrega. Para evitar riscos de assalto, para evitar que pessoas de má fé peguem esse valor,
nunca comente com ninguém que tu pega esse dinheiro e me entrega. O funcionário acredita que isso é para uma segurança da empresa ou da repartição e assim o faz todos os dias. Depois se descobre, obviamente, que é uma ilegalidade. O que o patrão está fazendo é surrupiando os cofres públicos e está usando o funcionário nesse caso. Perceba, se deem conta. Aqui, meus amigos, esse funcionário, ele tem uma conduta voluntária e ele gera um resultado, um desvalor de resultado, que é a subtração dos bens, do dinheiro. Se não fosse a conduta dele de subtrair, não havia redução patrimonial, então tem nexo causal. E essa conduta, inclusive, pode se enquadrar como peculato, artigo 312 do Código Penal. Incide aqui o estado de necessidade? Não. Não incide, porque ele não faz isso para salvaguardar de perigo atual. Existe aqui legítima defesa? Não, porque ele não está repelido em justa agressão. Incide aqui estrito cumprimento de dever legal? Não, porque o dever não é legal. A ordem é ilegal. Ah, mas ele pensa ser legal. Ele pensar é uma coisa, ser é outra. Se deram conta? E incide aqui o exercício regular de direito? Ele tem direito de fazer aquilo? Não. Então, o fato é típico, ele é ilícito. Entramos no campo da culpabilidade. Esse sujeito é maior de 18 anos. Ele é mentalmente são. O desenvolvimento mental dele, logo, é completo. Não é retardado. Ele não está em embriaguez acidental, completa. Dessa forma, ele é imputável. Ele tinha uma capacidade de compreender a ilicitude do fato. Se perguntarem para ele, tia, tu sabe que entrar numa repartição, tirar dinheiro de lá é errado? Ele vai dizer que sim. Então ele não agiu em erro de proibição. Embora vocês vão ver daqui a pouquinho que existe uma fusão entre os dois, né? Então não é erro de proibição. Agora vem a questão final. Ele foi coagido moralmente pelo seu superior? Não. Mas ele cumpriu uma ordem? Cumpriu. Essa ordem é legal ou é ilegal? É ilegal. Mas ela não é clara, ela está revestida de uma legalidade. Ele não poderia, naquele caso concreto, perceber que essa ordem é ilegal. Se deram conta? Ele não poderia perceber isso. Então, nesse caso, pessoal, fica demonstrada a sua absolvição. Ele vai ser absolvido. Ele vai ser absolvido pela obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. Questão que já caiu em prova. A ordem não manifestamente ilegal é sinônimo seria igual a uma ordem manifestamente legal? Aqui é mais, inclusive, português, língua portuguesa, do que direito penal. Não manifestamente legal é sinônimo de manifestamente legal? A diferença é gritante. Por quê? Pessoal, em primeiro lugar, que aqui a ordem é ilegal, certo? Ou seja, não está de acordo com a lei, é contra a lei. Aqui a ordem está dentro da lei. Então nós já temos essa diferença clara.
Aqui, pessoal, significa que a ilegalidade está escondida. Aqui significa que a legalidade é clara. Por exemplo, é teu primeiro dia de serviço, eu sou o teu superior, certo? Teu horário de expediente, conforme a normativa, é das 8 da manhã às 5 da tarde. Esteja aqui sempre no horário. Tem ilegalidade na ordem de estar sempre no horário? Não. A ordem é muito clara. Se a ordem é legal, não importa se ela é manifestamente legal ou não manifestamente legal, não há crime quando o subordinado comete. Porque aqui ele está praticando o quê? O estrito cumprimento de dever legal. Artigo 23, inciso 3, primeira parte do Código Penal. Aí, esse indivíduo vai estar agindo diante de uma excludente de ilicitude. O fato é típico, mas lícito. O que o 23 diz? Não há crime quando o agente pratica o fato, no estrito cumprimento de dever legal. Quando ele cumpre uma ordem legal, o fato é típico, mas ele é lícito. Certo? Ele é típico, mas ele é lícito. Agora, se for ordem não manifestamente ilegal, certo? O fato é típico, ilícito, mas o agente não será culpável. Por que eu disse para vocês que existe uma fusão aqui com o erro de proibição? Porque esse sujeito ele pratica um fato acreditando ser lícito quando na verdade não é, né? Então é uma fusão com o erro de proibição. A única diferença é que para ser erro de proibição não há o cumprimento a uma ordem, como nós estamos falando aqui. Certo? Não há uma ordem do superior hierárquico do indivíduo. Pode até haver uma ordem, pode acontecer de ter uma ordem, certo? Mas tem que ser a ordem do superior hierárquico para ser a obediência hierárquica. Caso contrário, pode incidir o erro de proibição. Se esse erro de proibição for invencível, absolve-se. Se for vencível, reduz a pena de 1/6 a 1/3. Ok? Bom, esse é o primeiro requisito. Vamos apagar aqui. Segundo requisito. Ordem originária de autoridade competente. Ordem originária de autoridade competente. Certo? Aqui está. O que eu quero dizer aqui, pessoal? Eu quero dizer que o superior, ele precisa ser aquele superior competente, que tenha competência para emitir ordens. Vamos botar assim, ó. Competência
para emitir ordens ao superior hierárquico. Competência para proferir ou emitir ordens ao superior hierárquico, certo? Se porventura for um superior incompetente, o que é incompetente? Eu não estou falando de alguém lesado, de alguém que não consegue fazer as coisas direito. Eu estou falando daquele que não tem a atribuição de dar ordens, certo? Se é uma outra pessoa que não seja superior, ou que, por exemplo, é superior, mas aquele indivíduo não é o subordinado direto dele, certo? Então botamos assim, ó, se não for competente, nós vamos ter a variante, né? Aí nós vamos ter a figura do erro. Aqui está. Será a figura do erro de proibição. Então lembrem disso. Ordem originária de autoridade competente. Se for a competente, obediência hierárquica, porque a ordem é não manifestamente legal. Se for autoridade incompetente, não tem prerrogativa de proferir a ordem, aí nós vamos estar falando do erro de proibição. Certo? Foi o segundo requisito. Vou apagar aqui para ganhar espaço. Terceiro requisito. Terceiro requisito. Talvez muitos já se deram conta desse terceiro requisito. Outros talvez ainda não. Agora vai ficar claro para todo mundo. Aqui está, prezados, relação de direito público. Ou seja, é cabível somente no serviço público. Como é que eu sei? Porque o artigo 22 fala em superior hierárquico. Agora eu vou explicar o motivo para vocês. Vocês vão entender o motivo. Senhores, olhem só. Por que a obediência hierárquica, a ordem não manifestamente ilegal, é uma excludente de culpabilidade? Porque ela também é baseada no temor. Assim como o coagido pratica um fato típico e ilícito com medo das consequências se ele não cumprir, o subordinado, ele também pratica o fato típico e ilícito com medo das consequências que vão advir se ele não cumprir a ordem. Certo? Só que na esfera privada,
Não existe nada que justifique cumprir aquela ordem, mesmo que tu desconfie que ela seja ilegal. A consequência na esfera privada é a demissão. A consequência na esfera privada é a demissão. E só. E a lei teria que falar em ascendente, por exemplo, e não fala. Fala só em funcionário público. Dessa maneira, o que eu quero de atenção de vocês? Se na prova aparecer particular, ascendente, nós vamos ter no máximo a figura do erro de proibição. Se o funcionário do ascendente, na esfera privada, não compreendia o caráter ilícito do fato. Mas nunca pode ser obediência hierárquica. Porque na esfera pública é diferente, né? A esfera pública existe as consequências da sindicância, existem as consequências do PAD, que é o processo administrativo disciplinar, existem as penalidades, a tão temida demissão a bem do serviço público. Se deram conta? Então aqui sim ela é utilizada. E mais ainda entre os militares. Porque o descumprimento de uma ordem pode acarretar, inclusive, em prisão militar e crime do Código Penal Militar. Na esfera militar é muito mais utilizado ainda essa dirimente. Certo? Então, pessoal, das excludentes, tá? Nós temos duas que estão ali rondando a questão do serviço público. Uma é o estrito cumprimento de dever legal, lá da ilicitude, mas tem sido o entendimento de que pode ser entre particulares também, como a questão do advogado em relação ao estatuto da OAB, certo? Mas a obediência hierárquica não tem exceção. A obediência hierárquica, pessoal, só é no serviço público. Necessariamente. Ok? Próximo requisito, número 4. Presença de pelo menos 3 pessoas. Presença de pelo menos 3 pessoas. Claro. O superior hierárquico. O subordinado. E a vítima. Aqui está. Um, dois, 3. Naquele exemplo que eu dei, que o funcionário pede ao subordinado, vai lá 5 horas e retira aquele dinheiro que está lá no caixa. Nós temos o funcionário superior, é a primeira pessoa. Nós temos a segunda pessoa, que é o subordinado, que é aquele que retira o valor. E nós temos a vítima, que pode ser a própria administração pública
ou pode ser um funcionário que guarda uma verba todos os dias ali, se bem que ele ia perceber que todos os dias está sendo retirado, mas enfim, certo? Tem uma determinada quantia ali. Sempre vai ter essa terceira pessoa também, que é quem sofre as consequências desse fato, certo? Tá aqui. E agora, o último requisito cumprimento estrito da ordem. Pessoal, muita atenção aqui, tá? Por quê? Se porventura esse funcionário vai lá, retira às 5 da tarde o valor da repartição, mas aproveita também para destruir o notebook, esse dano ele vai responder. Porque não está incluído, não está abrangido na obediência hierárquica. Ele foi além. Tudo que ele vai além, ele vai responder. O fato, nesse caso, para o dano, para o artigo 163 do Código Penal, o dano é um fato típico, ilícito e culpável. Então tem que ser o cumprimento estrito, aquele ali da ordem. Não pode ir além, pois responde por tudo que for além. Certo? Fechamos os requisitos. Agora, a gente trata então dos efeitos. Efeitos. Bom, os efeitos, meus amigos, não são muito difíceis de entender. Até porque nós temos um efeito principal, né? Aqui está. Exclui a culpabilidade. Objetivo, né? Objetivo aqui, né, pessoal, evitar certos abusos por parte dos superiores, certo? Então, evitar que funcionários sejam usados para cometer certas infrações. Dando um exemplo para vocês, um exemplo clássico, se eu fosse examinador, eu colocaria em uma questão de prova. Vamos supor que um delegado de polícia diga para um superior, para um subordinado, que ele vá lá prender um sujeito em flagrante, que já está há uma semana já, deveria ter sido preso e não foi. O delegado vai lá, manda prender em flagrante, tá? Mas não informa ao subordinado que não há perseguição. Ou seja, se não há perseguição, não pode mais prender em flagrante. O sujeito vai lá e prende. É justo que este subordinado não responda por nada. Mas é justo, pessoal, que o superior não responda por nada? Não. O superior vai responder, principalmente por abuso de autoridade. Se deram conta? Isso é o grande efeito. E é por isso
que a gente fecha agora todo esse tema com uma tabela. A gente coloca assim, ó, OI. OI quer dizer o quê? Obediência hierárquica. OI. Certo? Obediência hierárquica. OI, a hierárquica é boa, né? OH. Obediência hierárquica. Há uma ordem. Há uma ordem. Tá aqui. A primeira de cima é a ordem ilegal. A de baixo é uma ordem legal. Certo? Aqui embaixo, deixando bem claro também, em relação ao subordinado. O superior vai responder pelo que ele mandou. Estamos falando do subordinado. Se a ordem é legal, a gente já viu o que acontece, né? Não responde criminalmente. E não responde criminalmente por força do estrito cumprimento de dever legal. Se a ordem é legal. Agora, se sabe que a ordem é ilegal, se a ordem é ilegal, aí, amigos, nós temos que diferenciar, não é verdade? Não sabe que é ilegal. Ou sabe que é ilegal. Se não sabe que é ilegal, não responde criminalmente. Não responde criminalmente. Por força do quê? Obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Parece um nome, sei lá o que aqui, né? Obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Isso é manifestação do quê? Inexigibilidade de conduta diversa, excludente de culpabilidade. Aí está. E se ele sabe que é ilegal? Se ele sabe que é ilegal, aí ele responde criminalmente.
E nós vamos ter então o que aqui? Concurso de pessoas. Responde tanto o superior mais o subordinado. Só que esse subordinado aqui terá uma atenuante, que nós chamamos de atenuante genérica. Atenuante genérica. Certo? Está lá no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal. Detalhe, essa atenuante genérica vale única e exclusivamente para o subordinado, não para o superior. Vamos dar uma olhadinha lá o que diz? Venham comigo. Vamos lá no 65. Meia cinco. Circunstâncias atenuantes. Reduzem a pena. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. 3. Ter o agente. A linha C. Cometido crime sob coação a que podia resistir, já foi. Ou incumprimento de ordem de autoridade superior. Está aqui. Por isso, a atenuante. Mas para ter essa atenuante, pessoal, lembrem, o sujeito tem que saber da ilegalidade e cumprir a ordem dessa maneira. Ok? Muito bem. Dito isso, eu me atrevo a dizer que nós encerramos aqui o tema exigibilidade de conduta diversa, aliás, obediência hierárquica, exigibilidade de conduta diversa, encerramos também culpabilidade e encerramos a teoria geral do delito. Foram várias aulas, vários encontros que nós trabalhamos os pontos mais cruciais. Eu agradeço a atenção, agradeço o carinho de vocês e já estou aguardando vocês para uma próxima aula. Provavelmente crimes em espécie será crimes contra a pessoa, ou crimes contra o patrimônio, ou crimes contra a fé pública, ou crimes contra a administração pública. Isso é o que nós vamos ver logo, logo. Certinho, pessoal? Então fica um grande abraço, até a próxima aula. Valeu, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.